بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. E concedemos-lhes evidências da ordem. Então, eles não discreparam senão após haver-lhes chegado a ciência, movidos por agressão entre eles. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles no dia da ressurreição acerca daquilo de que discrepavam. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Em seguida, fizemos-te estar sobre uma legislação de ordem. Então segue-a, e não sigas as paixões dos que não sabem. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Eu queria falar sobre o que é Sharia, que algumas pessoas falam Sharia, outros falam Sharia, uns tópicos que eu vou falar sobre conceitos e valores, né? Então, como nós falamos de Sharia, estamos falando de conceitos e de valores. Por que é tão mal entendido a palavra Sharia para muçulmanos e não muçulmanos? O significado da palavra Sharia em português. O significado da palavra Sharia dentro da teologia islâmica. A ligação entre o linguístico e o religioso. O que é Sharia no sentido geral e no sentido mais particular? Será que as religiões são únicas? Existe uma única religião e Sharias diferentes? Algumas particularidades da Sharia. Para depois fazer uma introdução o que é a jurisprudência islâmica. Antes disso, eu vou ter que escrever aqui a palavra em árabe, Ash-Sharia. Por que a pessoa, quando escuta alguém Sharia, eles querem aplicar a Sharia, impor a Sharia? Veio bastante na notícia. O tribunal da Sharia. Mas o que é tudo isso, a Sharia? Nós estamos falando aí de conceitos e valores. Se nós botarmos um contraposto, Sharia e democracia, se falarmos agora, movimento em defesa da democracia, obviamente que cria um consenso social, filosófico, que tem que defender os princípios da democracia, como se a democracia tivesse ocupado o valor ou o papel da religião. E se fala hoje que a maior religião no Ocidente e no Oriente não é o cristianismo, mas é a democracia. A democracia é uma religião que tem seus seguidores, tem seus livros, tem aquilo que é ilícito, é linha vermelha, não pode ultrapassar. Quando eu falo democracia, né? Isso que eu, quando eu falo democracia, não estou sugerindo nada, entendeu? Você que falou aí, ó, tá? Você quis entender do jeito aí, eu não falei nada. Eu só escrevi. Se nós botarmos em contraposto na sociedade, no outro lado da balança, na sociedade ocidental, todas as guerras
invasões, extermínio de pessoas. Tudo isso foi em nome da democracia. Tudo isso foi em nome da democracia. Então nós temos que voltar para a história do mundo ocidental, começar lá atrás da Europa, passar antes do humanismo, depois do humanismo vem o quê? O iluminismo, o liberalismo, vem todos esses conceitos filosóficos, esses termos da filosofia aí, até chegar à democracia, né? Claro que a democracia dos romanos, dos gregos, daquela época era diferente do que é vista hoje. Essa democracia, ela tornou-se no mundo ocidental e oriental o mesmo papel da religião. As cruzadas foram feitas para expandir o cristianismo e também foram inventadas cruzadas para livrar os cristãos dos infiéis. Os infiéis aí seriam nós, né? Agora tira o nome cruzadas e põe o nome democracia. É a mesma coisa. Vieram do mesmo local, na mesma região e para o mesmo local. Ou seja, a democracia, para as pessoas no Ocidente, é uma religião. É mais sagrado que a religião. Pode privar a pessoa do credo. Pode zombar da crença dela. Mas não pode zombar da democracia. É sagrado. É sagrado. A democracia ocupou, no Ocidente, o espaço da religião. Se antigamente alguém legislava em nome de Deus, hoje se legisla em nome do povo. Se antes aquilo que Deus falava, ou que a igreja, a instituição, não falando da religião, mas da instituição, aquilo que a instituição ditava era sagrado, e quem discordasse ia para a fogueira, hoje o que a democracia dita é sagrado, e quem discorda vai para a fogueira. Ou seja, a democracia ocupou o papel da religião. Porém, isto não foi de graça. Se antigamente invadiam, conquistavam, colonizavam civilizações, invadiam continentes, países, escravizavam povos, com um motivo religioso ou não, hoje faz o mesmo com o nome democracia. Isso veio da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, para cá, o mundo inteiro foi para a Europa, depois surgiu a palavra democracia, tal, de uma forma como conhecemos hoje. Os Estados democráticos, né? Esses Estados democráticos que eles que garantem e defendem e dizem quem é democrático, quem merece democracia e quem não merece democracia. E nós vemos então na Revolução Francesa igualdade. Esse lema da Revolução Francesa servia para quê e para quem? Se fosse assim, não teriam invadido a Argélia e colonizado Tunísia e Marrocos, e hoje, até hoje o pessoal fala francês ainda lá, de graça, estudaram na Aliança Francesa. Senegal, os países lá, fala francês por quê? Por causa do Oliver ali, que faz comida aqui, né? Por quê? Essa igualdade, liberdade, servia para quem? Os brancos, não é todo branco. Branco dele, branco rico. Essa é a democracia. Para cativar as massas, como fazem hoje. Então, quando usa o termo Sharia, eles fazem um contraponto aqui, ó. Ou é Sharia ou é democracia. O Ocidente prega isto, sabe disto e prega, que incutiu nas massas, até nos muçulmanos, que democracia
é liberdade, Sharia é o oposto. Se alguém fizer partido democrata, não, eu apoio. Partido da Sharia, contrário. Automaticamente. Nos países de maioria muçulmana, né? Movimento a favor da Sharia, contra. Movimento a favor da democracia, sim. Recentemente, no Egito, um país que teve 30 anos de ditadura, tiveram a Primavera Árabe, que descobriram que era um pesadelo árabe, não era primavera. Teve virou inferno depois. Teve uma única eleição no país. A primeira eleição livre no país, um partido islâmico ganha, um ano depois de um golpe de Estado. Não vale. Deram um golpe de Estado no país. E deram o quê? Condenaram o presidente à morte. Isso em nome da democracia. Então, existe as pessoas, elas tentam dizer, ou é democracia, ou é Sharia. Uma coisa tem que ser contrária à outra. Esses dois não ocupam o mesmo espaço. Será que é assim? Há um desconhecimento profundo dos intelectuais ocidentais em querer compreender. Porque grande parte compreende, mas outros não querem compreender. Sharia versus democracia. Tá? Nós estamos falando de valores. Se você entra na TV Cultura e vê aquela professora, né, falando não, que tem que ter a democracia, ela funciona em algumas sociedades, não funciona em outras. Como a Sharia, nós vamos ver depois, que ela funciona em tudo quanto é lugar do mundo. Porém, algumas sociedades são mais fáceis a Sharia ser, implementada. Né? Daí você vê as pessoas falando, não, Sharia jamais. Mas o que eles sabem da Sharia? De onde é que tiraram essas informações dos muçulmanos? Não, porque a maioria não sabe mesmo o que é Sharia. Vamos falar tudo isso agora há pouco. Bom, e vem a palavra então. Quando fala aplicar a Sharia, as pessoas têm ideia, aplicar a Sharia significa o quê no jornal qualquer? Cortar a mão do ladrão, apedrejar, degolar, obrigar a pessoa a usar o lenço, não pode tirar a... Isso é Sharia? No conceito dele. É o mesmo que dizer, é o mesmo que falar democracia, pena de morte igual fazem nos Estados Unidos. É o mesmo que falar democracia, a invasão nos outros países. É o mesmo que falar democracia, corrupção. As pessoas têm grande distorção do significado de aplicar a Sharia, porque desconheceram o que é a Sharia. Mas o que é essa tal de Sharia que todo mundo fala? Vamos ver a origem da palavra Sha, Shin, Ra'a. Essa é a origem da palavra, que significa começar, dar início. Começar, dar início. Vem também da palavra rua. Como é que é rua em árabe? Shari'. Rua. O que começar, dar início, virar uma nova página, tem a ver com rua? E o que rua tem a ver com Sharia? A palavra Shari' ou Sharia, na época pré-islâmica, era conhecida como caminho ou a trilha que levava as pessoas até o poço de água. A trilha que leva as pessoas à água. Tudo bem, não entendi nada. Mas se coloque no deserto, na Arábia, no Iêmen, uma trilha que alguém, Shara'a, começou a fazer uma trilha que leva as pessoas até a água. Daí vem a palavra Shari'. Shara'a começou, vamos dizer assim, foi o primeiro a criar aquilo, e criou a trilha que leva ao poço de água. A trilha que leva à nascente. Agora empreste isso no sentido pré-islâmico, linguístico. O caminho para a água,
o caminho para a vida. O caminho, o que representa? Um nascente d'água, um poço d'água no deserto. É a vida, é tudo. Então isso é a origem da palavra Sharia. Essa é a origem da palavra Sharia. No sentido geral, o que é Sharia? As pessoas misturam, Sharia quer dizer leis. Não necessariamente. Sharia significa também o conjunto de crença, comportamentos, valores e prática. É um conjunto de crença. Monoteísmo, a fé nos anjos, a fé nos livros, dia do juízo final, paraíso, inferno, a história dos profetas. Tudo isso é da Sharia. Comportamento, verdade, não mentir, cumprir a promessa, cumprir os compromissos, ser justo, ser honesto, não cometer injustiça. Tudo isso está dentro da Sharia. Não. Dizer que a Sharia ou o Corão é a mesma coisa que dizer respeitar o sinal de trânsito é a democracia. Respeitar o sinal de trânsito é a Constituição. Não. Vamos ver. Agora vamos falar um conceito geral da Sharia. O que é Sharia? É o conjunto de crenças, comportamentos, práticas, valores, conceitos que gera e gira a vida do muçulmano. Isso é Sharia. É um conjunto de valores, crença. E tem regras também. Isso no sentido geral. No sentido mais específico, o que é Sharia? No sentido mais específico, o que é Sharia? É as normas reveladas por Deus. Importante esta definição. As normas reveladas por Deus diretamente e pelos seus mensageiros e concluída através dos estudiosos do Islã, baseados no Alcorão, na Sunna, no consenso dos sábios, e na analogia. É os sábios do Islã. Vamos botar a regra aqui. Calma. Espera aí. Normas. São normas que eu falei aí, que eu estou tentando traduzir ali. Espera aí. Já vamos saber. Reveladas. O que quer dizer? Agora nós colocamos o contexto e vamos botar agora os pontinhos. Por que foi dito revelado por Deus diretamente? Existem regras divinas que não foram reveladas por Deus diretamente. Vamos saber disso. Reveladas diretamente. Direto, vou botar aqui, tá bom? O que quer dizer isto? Normas divinas reveladas por Deus diretamente. O Alcorão. É direto ou indireto? Ou seja, Deus falou diretamente ao Corão através do anjo Gabriel. Isso que eu quero dizer. Direto. A Torá de Moisés é direto ou indireto? Direto. O Evangelho é direto ou indireto? Direto. Reveladas por Deus diretamente ou através do seu mensageiro. Significa o quê? Sunna, sua tradição. O que o profeta fez, o que ele falou, o que foi feito na sua presença, e ele consentiu. Viu uma pessoa comendo com a mão esquerda, falou, coma com a mão direita. Não coma com a mão esquerda. Então, comer com a mão direita é sunna. Faz parte da Sharia comer da mão direita? Faz parte da Sharia comer com a mão direita? Está dentro. Mas a Sharia é comer com a mão direita? Não. Vamos entender isso aí. Eu falei o que? Normas gerais reveladas diretamente do seu mensageiro e... Aqui, com essa concluídas, ou conclusão, tá? Então, é o nosso outro assunto, que é a questão da jurisprudência. Essa conclusão
ela está querendo dizer, essa conclusão, que os sábios concluíram as regras que Deus e seu mensageiro falaram, ditaram. Ok? Essa conclusão são dos sábios, tá ok? Essa conclusão que é o tema da próxima assunto, que é a jurisprudência. Agora, como que eles vão concluir? Por exemplo, regras do divórcio, herança, empréstimo, penhora, assassinato, comer carne de porco, insulina, drogas, prisão, inflação, transfusão de sangue, tudo isso, essas regras, devem ser concluídas, extraídas do Alcorão, do mensageiro. Há um conjunto de crenças, normas, costumes e práticas. No sentido mais específico, são as normas reveladas diretamente por Deus, ou através de seus mensageiros, concluídos pelos seus sábios, através da jurisprudência ou da analogia e do consenso, que daí é o assunto da jurisprudência que nós vamos falar. As crenças islâmicas, que é a Sharia, podem ser adaptadas com o tempo, de acordo com a sociedade. Até o século XIX a gente acreditava nos anjos. Agora, mentir, dar golpe, quebrar o pacto, o compromisso, foi abolido, porque a sociedade mudou, agora virou normal. Isso pode ser anulado na Sharia? Pode ser revogado? Não. Agora as regras da religião, rezar 5 orações, jejuar, fazer o hajj, pagar o zakat, não comer carne de porco, e não pode beber bebida alcoólica, as punições, isso pode ser revogado com o tempo? Então a Sharia não pode ser revogada com o tempo. Não tem como. O que pode ser revogado é a forma de implementar e de se aplicar, fazer funcionar a Sharia. Isto sim. Porque, historicamente, pegar sociedades, não estou falando 3, 4 pessoas, não estou falando um bairro, o Brás se converteu ao Islã. Sociedades inteiras se converteram ao Islã, os juízes, os governantes muçulmanos, sabiam que a Sharia deve ser praticada, mas foram aos poucos. A primeira geração aprendia só a crença, houve na história islâmica, que a implementação foi aos poucos, ou seja, a cobrança foi aos poucos. A partir de hoje, vocês são muçulmanos, falavam, não pode, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. A partir de hoje, se pegar alguém andando sem roupa aí na rua, dizendo que é índio, vai ser recolhido. Não, mas eu sou muçulmano, mas eu quero andar só de tanga aí, de sunga aí na rua. Não. Pode andar, mas cada vez que você for pego, vai ser recolhido. Eu quero que vocês peguem, abrem Surata 5, versículo 48, e vamos ver onde está a palavra Sharia no Alcorão. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade, para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer. Vamos repetir o versículo e vamos completar onde está fundamentada no Alcorão que devemos seguir o Alcorão. Bom, né? A pessoa diz, não tem que seguir o Alcorão, então prova no Alcorão que não tem que seguir ele. A pessoa fala assim, não tem que seguir a suna do profeta. Então prova no Alcorão que não tem que seguir a suna do profeta. Essa é a nossa, pessoal do direito, da esquerda aqui, da esquerda e da direita, nossa hermenêutica. É a nossa lei. Vamos ser aqui textual. Vamos provar no Alcorão que o Alcorão diz que tem que seguir a Sharia. Repita. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade. A dúvida disso para o muçulmano? Para quem é muçulmano, e o cara chega num país muçulmano, queremos democracia. Peraí, vamos botar o Alcorão? Não, peraí. Então o Alcorão não serve mais para você, é isso que você quer dizer?
Não serve mais para você o Alcorão? Não é mais a verdade para você? Então não é para você, tudo bem. Agora você quer que todo mundo, todas as massas muçulmanas, deixem de mão que o Alcorão seja a verdade? Daí começa a briga democracia, Sharia. A democracia prega isto. Deixa o povo ignorar o que está no Alcorão. O Alcorão é só para ler, mas não é para praticá-lo. Esse é o choque da democracia com a Sharia. Continue. Para confirmar os livros que havia antes dele, Ou seja, o Alcorão está corroborando, confirmando as revelações passadas. Isso nos puxa a entender, vai nos levar o assunto. O Alcorão Sagrado, ele corrobora e também abroga as leis anteriores. Corrobora e abroga as leis anteriores. Continua. e para prevalecer sobre eles. Se o Alcorão corrobora e abroga as leis anteriores, como que alguém quer pegar, então, no meio da sociedade muçulmana, a lei mosaica, prevalecer sobre o Alcorão? Nem a lei que Jesus e seus seguidores praticavam na época irá prevalecer sobre o Alcorão. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer. Se Deus falou isso para Muhammad, que Muhammad tem que julgar conforme Deus revelou, como é que nós vamos se atrever a julgar a religião, os atos e as pessoas como Deus não revelou? E não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Não siga as paixões deles, não siga aquilo que eles acham, que eles gostariam, o que eles inventaram. Ó Muhammad, julgue conforme Deus tem revelado, não siga os caprichos, a vaidade deles, das pessoas. Deus está falando isso para quem? Para Muhammad. Continue. Para cada um de vós, fizemos uma legislação e um plano. Uma legislação e um plano. Em árabe, corânico, está escrito assim. Está assim em árabe. Shir'atan wa minhajan. Shir'a pode ser legislação. O plano, minhaj, é como seguir essa legislação. Então nós temos duas coisas aí nesse versículo corânico. A Sharia, a legislação e como seguir. E se Alá quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade. Se Deus quisesse, teria feito todos os humanos muçulmanos. Se Ele quisesse. Se Deus não quis, você vai querer prevalecer a sua vontade sobre a vontade de Deus? Mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então, emulai-vos pelas boas ações. Alá será o retorno de todos vós, e Ele vos informará daquilo de que discrepáveis. Deus revelou para ti, a Muhammad, um livro, e esse livro corrobora e abroga as mensagens anteriores. Ó, você, Muhammad, siga aquilo que foi revelado a ti, e não siga o que os outros têm para falar em vez da revelação, porque se teu Senhor quisesse, todo mundo seria muçulmano. Aí está a palavra Sharia. Mas eu quis chamar a atenção, Sharia é legislação, e Minhaj, a forma de seguir ela. A forma de seguir Minhaj, ou Manhaj, a forma de seguir isto, a forma de compreender, de apresentar, de implementar, de exigir, de praticar a Sharia, ela pode mudar com os tempos, porque as pessoas mudam. Mas a Sharia nunca vai mudar. Aquilo, a fé em Deus, a fé nos profetas, vai mudar? Não. Verdade, verdade, mentira, mentira. Roubo é haram em toda época. Traição é haram em todas as épocas. Matar é haram em todas as épocas. Mas a forma que eu vou abordar isto, a forma que em qual sociedade? Pega na sociedade onde só tem crimes hediondos, assassinatos, sequestros, drogas, tráficos, bandidagem. Do que da Sharia eu vou começar a ensinar aquele... O que eu vou cobrar daquele povo em primeiro lugar? Justamente que não pode fazer isto? Não. Então, a forma que é exigido é diferente. A forma que é exigido
Isso sim é adaptável. Mas a Sharia, não. Se for perguntar para nós muçulmanos, qual é a religião de Deus? Pelo que deve ser, mas Deus não tem a religião. Claro que não. No sentido que ele tem que se... regras que regem ele, não. Mas qual é a religião que Deus escolheu para a humanidade? Agora eu digo, onde que está no Alcorão? Prove para mim, ó muçulmano, que no Alcorão de vocês diz que o Islã é a religião de Deus. Boa pergunta, não é? Alguém já se perguntou isso? Viu? Leia. Por certo, a religião perante Alá é o Islão, e aqueles aos quais fora concedido o livro não discreparam, senão após a ciência haver-lhe chegado movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Alá, por certo, Alá é destro no ajuste de contas. A religião é o Islã. Mas vamos entender a religião do Islã em dois sentidos também. Em geral e em particular. Geral e específico. A religião para Deus é o Islã. Então quer dizer a religião de Moisés não é a religião de Deus? É. O Islã no contexto geral. O monoteísmo, a fé, juízo final, prestar contas, paraíso, inferno, balança, prestação de contas, é a mesma. A mesma religião de Noé é a mesma de Moisés, que é a mesma de Abraão, que é a mesma de Davi, que é a mesma de Jesus e a mesma de Muhammad. No geral, sim. Porém, as regras na época de Noé foram reveladas por Deus. As regras na época de Abraão foram reveladas por Deus. As regras na época de Moisés foram reveladas por Deus. Toda essa época histórica aí, as regras deveriam ser a mesma regra. Não tem como. A sociedade da época de Noé é diferente de Moisés. As regras. Mas a ideia geral da religião, sim. Crenças. Então, vamos voltar para a Sharia. Crenças, costumes religiosos, valores, tem que ser a mesma. O que vai mudar é regras. Na época de Moisés, a lei mosaica, por exemplo, era proibido comer tal tipo de alimento. Veio Jesus, abrogou essa regra. Veio Muhammad, abrogou outras regras. Ou seja, a legislação, algumas das ordens, não estou falando de crença, algumas ordens podem ter sido, e não há problema, e ser abrogadas. Ou então, a religião para Deus é única, e o plural de Sharia, a legislação, é única, porém, o que era lícito na época de Adão, deixou de ser lícito na época de Moisés, e deixou de ser lícito outras coisas na época de Salomão, e assim por diante. A religião para Deus é única, o Islã. Agora, a Sharia como um todo, por exemplo, na lei mosaica, olho por olho, dente por dente, isso prevaleceu. Veio um profeta com a revelação de Deus, foi abrogada aquela ordem, e assim por diante. Da mesma forma no Brasil, existe com a palavra Constituição, existe no Brasil desde quando? Sei lá quando. Mas quantas vezes foram mudada a Constituição? Né? Então isso é a diferença entre o Islã, a religião dos profetas, porém algumas regras desta legislação, algumas ordens dessa legislação foi mudando, foi sendo abrogada com a ordem de Deus. Outras coisas não. Aquilo, por exemplo, falar a verdade na época de Moisés, continuou sendo válido na época de Muhammad. Então isso é poucas coisas. Existem livros que falam o que era lícito na época de Moisés, ou melhor, e o que deixou de ser lícito na época de Jesus e voltou a ser ilícito na época de Muhammad. Isso existe. Qual é a definição de Sharia? Conjunto de crenças, normas, valores, regras, conjuntos de crenças. Isso é direto de Deus ou Corão, ou através da tradição do profeta Muhammad, concluída pelos sábios. Aí vamos entrar. Essa conclusão dos sábios,
que chama-se fiqh, que é traduzida às vezes como jurisprudência. A palavra fiqh literalmente significa compreensão, entendimento profundo. Logo, aquele muito entendido e sabe de tudo é chamado faqih. Faqih. Fiqh significa entendimento profundo de algo. Fiqh significa entendimento, compreensão, que aborda tudo sobre um determinado assunto. É usada no Alcorão algumas vezes essa expressão. Se vocês acharem, por exemplo, na surata número 11, versículo 91, 11, versículo 91, e disseram, ó Shuaib, é o nome de um profeta, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ó Shuaib, nós não temos fiqh, não entendemos a maior parte que você está falando. O que é o fiqh então? O profeta pegou Abdullah ibn Abbas, companheiro dele, botou a mão no seu peito e disse, Allahumma, ó Allah, faqihu fid din, faça ele compreender, entender a religião. Fiqh, literalmente, compreender, entender. Ter o conhecimento sobre um determinado, conhecimento profundo sobre um determinado assunto. Agora, no contexto religioso, o fiqh é a prática religiosa, é a conclusão que se tira dos textos sagrados sobre os determinados assuntos. Por exemplo, o que o fiqh trata? Como rezar? Quando? Quem tem que rezar? Quem não pode rezar? Quando que alguém não pode rezar? Que oração? Como se reza? Então, é a norma de vida muçulmana, que é desde que tipo de água podemos utilizar para se purificar, até que tipo de água podemos utilizar para lavar alguém depois que morreu. Tem. É desde o tipo da areia que se põe na chão para se fazer a purificação com terra, até testamentos, testemunhos e assim por diante. Ou seja, o fiqh é então um código civil. É o código penal? É um código compras e vendas? É tudo. Seria Constituição? Não. Mas a Constituição, quando se fala, a lei do país vem do Alcorão. Correto seria, vem da Sharia. Vem da Sharia. E o fiqh vem da Sharia. O fiqh vem do Alcorão, da Sunna, da interpretação dos sábios. O fiqh vai dizer, nos livros, a jurisprudência islâmica vai dizer se aquilo é juros ou não. Código Civil vai dizer se é certo ou não. Vai dar solução ao Código Civil? Algumas coisas sim, outras não. O fiqh é a mesma coisa. Vai dizer para as pessoas os juros, o que é juros. Definição de juros baseada no Alcorão e na Sunna e o que os sábios disseram. O que se caracteriza juros? O que não é juros? Se for juros, o que não pode fazer? Se for juros, o que não pode fazer? Como é que se faz para livrar dos juros? Então o fiqh vai tratar disto. O fiqh puro vai tratar disto. O que fazer? Daí muda de geração para geração, região para região, época e época. Por exemplo, antigamente, até o primeiro século do Islã, as moedas, o dinheiro papel. Dinheiro papel mesmo. Quando que o dinheiro papel começou a ter valor? No mundo ocidental. Se era tudo moeda antes. Na época islâmica também. Primeiro século do Islã, na época da Arábia, era moeda chamada dirham, que era uma moeda de ouro, dinar a prata. Era um peso.
Aí, o valor do dinar era pelo valor do ouro, ou com que se podia comprar? Porque com dinar comprava uma ovelha. Um dinar comprava uma ovelha. Quanto é que custa uma ovelha hoje? Depende, uma ovelha. 300 reais. Então um dinar, se fosse valer um dinar, valia uns 150 dólares. Um dinar. Então, até isso o FIC vai determinar. O FIC vai determinar o que é juros ou não, o que é empréstimo ou não. Ele vai dizer como é que funciona. Se a pessoa vai fazer ou não, se vai acreditar ou não, daí já não é mais assunto da jurisprudência islâmica. E existem formas de ter o lucro que é proibido, entre eles os juros. O FIC vai estar no capítulo lá, capítulo das vendas. Vendas proibidas. E vai ter a definição, o que é venda proibida, onde está fundamentado que é proibido tal venda, no Alcorão. Se não tiver, onde está fundamentada na Sunna. Se não tiver, onde está fundamentada na prática dos companheiros do profeta, assim por diante. Igual a questão do dinheiro. Antes era dinheiro, era moeda de ouro e prata, hoje papel. Hoje nem mais papel é. Né? Hoje nem é mais papel. Vamos dar continuidade. Espera aí, já vamos entender. O fiqh, a jurisprudência islâmica, então, é a prática, é o Código Civil dos muçulmanos. E isto, o fiqh é infalível? Não. A Sharia é infalível, vem direto de Deus. Por que o fiqh não é infalível? Porque é conclusão dos sábios. É interpretação. É interpretação dos sábios. Por exemplo, regras relacionadas à mesquita. Nos livros de fiqh vai estar escrito. Regras relacionadas à herança. O fiqh vai estar determinado. É um código. Não é Sharia. O fiqh pertence à Sharia. A palavra legislação. Legislação em árabe é at-tashri'. Para nós muçulmanos, quem tem autonomia e direito exclusivo de legislar, a princípio, Deus e seu mensageiro. Deus e seu mensageiro. A princípio. Todas as outras legislações têm que vir de uma interpretação dessas duas bases que eu disse, ou, no mínimo, não ir contrário. Para ter validade. Qualquer legislação humana só tem validade para nós muçulmanos se não ir ao contrário, isto, o que Deus e o profeta legislaram, estar de acordo. Mas tem coisas, é só Deus mesmo para legislar. Deus legislou, que a oração, o profeta legislou, tornou lei, que para fazer a oração tem que fazer a ablução antes. Alguém pode legislar isto? Existe parlamento islâmico que os sheikhs vão fazer votação. A partir de hoje não precisa fazer o wudu para rezar. Então, quem é que legisla na religião islâmica? Deus e seu profeta, mais ninguém. Alguém pode botar leis que não forem religiosas e não contrariam o que já foi escrito, descrito por Deus e seu profeta, não há problema. Na época do mensageiro de Deus, quem é que legislava na época do profeta de Deus? Quem é que dizia, a partir de hoje, a bebida alcoólica é ilícita? O próprio. Alguém dava opinião? Ô profeta, diz que é proibido aí. Não, não existe. Então quem é que tem o direito de legislar no Islã? Deus e seu profeta. Todas as legislações que não forem religiosas só são válidas se não forem contrárias ao que Deus e seu profeta determinaram. E depois que o profeta morreu, quem é que legislava? Espera aí, não é quem cobrava a lei, quem é que continuava tornando proibido ou lícito? O Alcorão, o profeta de Deus faleceu, o Alcorão foi revelado por completo, aconteceu coisas que não aconteceram em vida do profeta Muhammad, e agora? Vamos fazer o quê? Perguntavam para os muçulmanos mais sábios, Abu Bakr tinha um conselho, morreu Abu Bakr, chamava o Omar, Omar fazia analogia, você já viu? Aconteceu isto. Omar, uma mulher foi se queixar na época do Omar, dizendo, Omar, as mulheres estão cobrando muito caro o presente de casamento.
Muito. O Omar sancionou uma lei. Só pode cobrar de dote até o valor tal. Chegou uma mulher, falou para o Omar, com o Alcorão embaixo do braço, Omar, quem permitiu que você estipulasse o dote, sendo que Deus e seu profeta não estipularam? O Omar é um homem que parava diante das ordens de Deus. Falou, não está aqui quem falou isto. Voltou atrás. A jurisprudência, então, meus irmãos, minhas irmãs, ela foi, então, o histórico dela. Temos o que o profeta proibiu, o que o Alcorão proibiu, aconteceu algumas coisas na época do profeta, fazia um conselho, o que você acha? Começou, então, a haver um consenso. Então, você pega o primeiro século, os primeiros 12 anos, após a morte do profeta, as pessoas praticavam aquilo que o profeta deixou de religião para praticar. O que era novidade, perguntava, alguém fez isto? Alguém viu um caso disso aqui em Medina? Não. E agora? Vamos perguntar para Abu Huraira. Abu Huraira, você viu o profeta falar algo sobre isto? Não lembro. Abdullah ibn Abbas, você viu o profeta falar isto? Também não. E agora? Pergunta para o Omar. Omar, e agora? Pode ou não pode? O Omar fazia, então, um conselho de sábios, questionavam, então saía uma fátua, ou seja, um decreto, ele dizia, a partir de hoje pode fazer, a partir de hoje não é para fazer. Mas isto é religioso ou é social? É social. Jamais o Omar podia dizer, a partir de hoje não precisa rezar mais. Então a jurisprudência islâmica não é da época do profeta Muhammad, mas é após a morte do profeta Muhammad. Porque ele que falava que era o certo e o errado. Um homem chegou, na época do Omar, uma mulher ficou se queixando. Chegou para essa mulher envergonhada, corretíssima, dizendo para o Omar, Omar, eu quero falar com o príncipe dos muçulmanos. Era chamado o príncipe dos crentes. Quero falar com o Omar. O Omar falou, pode falar, ó serva de Deus. Ela disse, o meu marido é uma ótima pessoa. O Omar disse, sim, e daí? Todos os dias ele está de jejum. O Omar falou, Mashallah, benza a Deus. E a noite inteira ele reza, benza a Deus. Quando tem batalha, ele é o primeiro a se inscrever para viajar para a batalha. O Omar disse, o que você quer com um homem melhor que esse? A mulher foi embora, falaram o Omar falou para os homens, seu conselho, o que vocês acham? Falou, Omar, pensa melhor. A mulher não está elogiando o marido. A mulher está criticando o marido. O Omar chamou ela e disse, fala de novo, à vontade. Daí sim, diferente de falar. Meu marido reza a noite inteira, de dia só quer jejuar, e só quer viajar para fazer dawa e fazer batalha, não sei o quê. Não, chamou ele e disse o seguinte, a suna do mensageiro de Deus é a seguinte, faça isso, isso, isso. Segue a suna do profeta. Quem estava na época do Omar anotou, isso virou jurisprudência. Essa política pública que o Omar estabeleceu, criou-se jurisprudência. É aplicável em certas circunstâncias. Né? Em certas circunstâncias. Era conhecido por isso, o Omar ficou conhecido. Ninguém fazia a palhaçada e brincava de muçulmano na frente dele. Porque ele mandava, tinha uma mulher também, que dizia assim, Omar, os homens estão enganando no comércio. O Omar disse, você sabe da religião, sabe o que é certo e errado? Ela falou, não, me ensine. O Omar chamou as pessoas, ensine essa mulher as regras da compra e venda. Ensinaram aquela mulher tudo sobre compra e venda. Essa mulher, ela fazia o trabalho do quê? Fiscal. Ia lá no comércio e exortava os homens. Está errado, isso é haram, eu vou falar para o Omar. Media, fazia tudo isso. O Omar deu autoridade para ela fazer isso. Deu autoridade para ela fazer isso. Virou jurisprudência. No segundo século do Islã, após a morte do Omar, nós temos que imaginar o seguinte. O profeta morreu, sallallahu alaihi wasallam. Faz de conta que isso aqui é a Arábia, tá? Aqui Meca, aqui Medina. Faz de conta que isso aqui é a Arábia. A Medina. Tá bom? Os muçulmanos, na época, Omar ficava aqui, estabeleceu. Omar morreu. Os muçulmanos foram para toda a parte do mundo. Iraque,
Irã, Palestina, Síria, Turquia, Afeganistão, repúblicas soviéticas lá, Uzbequistão, os muçulmanos espalharam para o mundo inteiro. E quem estava em Medina foi. Os companheiros do profeta foram embora. Foram para Damasco, foram para a Turquia, foram divulgar o Islã, foram defender o Islã, foram embora. Chegava Abdullah ibn Mas'ud, que foi o sexta pessoa que se converteu ao Islã. Saiu de Meca, foi o sexto muçulmano, então sabe tudo da vida do profeta. Imigrou com o profeta para Medina, o profeta faleceu, e conquistaram o Iraque, criaram a cidade de Kufa, Al-Kufa, no Iraque. Ibn Mas'ud saiu de Medina, morou em Kufa. Como é o companheiro do profeta mais antigo, é o sheik de Kufa. Qualquer bronca que dá naquela cidade nova, pergunta para o Abdullah. Então ele virou o mufti. Ele que ensinava. Ele ensinava, e outros companheiros do profeta também ensinavam. Então se tornou, naquela época, Kufa, capital do mundo islâmico. Aqui, 100 quilômetros, cidade chamada Basra. Outro companheiro do profeta foi para lá, construíram a cidade, vários povos se mudaram. Medina ficou alguns, Síria. Os companheiros do profeta se espalharam para o mundo e o povo foi se convertendo ao Islã. Daí imaginem, como é que surgiu as escolas, as opiniões. Então, os muçulmanos se espalharam pelo mundo. Mas ficou Medina o centro do Islã. O profeta faleceu ali. O povo que abraçou o Islã e migrou para Medina, os filhos deles estão lá, os netos também. Ali continuou sendo o foco do Islã. O que acontecia? Aconteceu tal evento lá em Basra. O cara, sei lá, roubou uma galinha. E agora, corta a mão ou não corta? Ah, mas é uma galinha. E agora, pergunta para o Abdullah ibn Zubair, o que faz Abdullah? Eu não sei, pergunta para o juiz aí. Os juízes não sei, vão perguntar, vão mandar uma carta lá para o Medina. Alguém sabe aí o que o profeta falou? O profeta disse que para cortar. Daí um falava, peraí, mas o cara vai investigar por que ele cortou, por que ele roubou. Então, aí começou a jurisprudência do mundo no primeiro século do Islã. Mas nós temos que entender, o mais importante é entender que o Islã, a revelação aqui, foi praticado em Medina, dali saiu os muçulmanos para o mundo, povos, culturas, outras religiões abraçaram o Islã. Imagina, que bronca que dá, o povo brasileiro está conhecendo o Islã, se convertendo ao Islã. Mas o povo brasileiro se converte ao Islã, mas se converte e vem os problemas sociais, psicológicos de alguns também, familiares, e vem tudo isso junto. E querem resolver isso à luz do Islã. Vamos olhar a jurisprudência. Daí vai lá o coitado do sheik lá, não achei nada isso aqui. Eu também não tem. E agora? Daí o sheik vai ter que consultar alguém. Esse sheik vai ter referências de livros, escritos por pessoas que viveram em outra realidade que não é minha. Daí cabe o sheik ter a jurisprudência e ter um conhecimento mais vasto da lei, da realidade que ele vive e da realidade da jurisprudência anterior, para poder falar algo. Por isso muitas vezes as pessoas perguntam, eu vou perguntar um assunto para um... Eu falei exemplo, o sheik, aqui já falei que ele veio, disse aqui para nós no Brasil, não, o Brasil parou a oração, tem que parar, tem que rezar, acabou. Sheik, mas não dá, o cara mora em Santo Amaro, mora em Santo Amaro e trabalha aqui no Tatuapé. Não, a religião acabou. Deu aula para mim ainda. Deu aula para mim, tudo bem. Daí, certo dia, em 2001, eu estava aqui no Brasil, 2002, estava aqui no Brasil, em São Paulo, aconteceu um congresso e escolheram ele para fazer a oração, fazer o sermão na mesquita de São Miguel. Ele estava no hotel lá no Brooklyn. Olha a minha cara de simpático. Bom, só que não. Eu fui pegar o sheik. O cara falou, sai daí umas 10 horas, umas 10h30, 11 horas da manhã, para chegar para rezar o Juma. O sheik chamou, claro, isso é meio costume árabe é 11 horas, marca 11 horas para sair às 11h30. O brasileiro também faz isso. Daí eu expliquei que não vai dar. Pegamos uma marginal inteira. Daí, sabe como você pega a marginal? Eu vou entrar por aqui, pode ser que daí entra, já está parado tudo, foi um caos. Chegamos lá na hora, em ponto, era meio-dia, na hora em ponto. E para voltar, almoçamos, tudo, eu chego, vamos embora, Vamos embora. Não, vamos rezar o Assar aqui em São Miguel.
Vai. Vamos rezar o Asr, 4 horas da tarde, sair de São Miguel para estar 6 horas lá no Brooklyn, na abertura do hotel lá, não sei o que. Ah, vai. Vamos embora. Vamos, Sheik. Não foi. Fomos. Daí no meio do caminho, o carro tá daquele jeito também, subiu a temperatura, tem que parar do carro, entrou o carro morria, ai. Chegamos lá, exatamente, acho que já estava começando já o esquema. Tanto é que nós entramos assim, já estava louco, ele perguntou para mim assim, ó, eu tenho que tomar um banho. Falou, quer tomar um banho também? Pode até tomar banho aqui. Tomei banho lá no quarto dele, tudo. Depois que ele estava descansando, Sheik, e aí? Como é que o pessoal aqui, o brasileiro, não estou falando daquele que tem loja, que pode, fala para o funcionário, fica aqui que eu vou rezar na mesquita. Não estou falando para aquela pessoa que, alhamdulillah, que pode dizer assim, funcionário, fica aqui que eu vou ali na mesquita rezar sexta-feira, almoço, depois eu volto. Estou falando para o muçulmano comum. Brazuca. O trabalhador que pega o metrô, pega busão, igual eu, pega, na humildade. Guaianazes. Eu estou falando desse daí. Tem quebrou, estou falando. Sheik, como é que ele faz, Sheik? Como é que ele faz para rezar? O Sheik falou assim, ó, reza do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês puderem. Do jeito que vocês puderem. Sentiu o drama. Do jeito que vocês puderem, está valendo. Alhamdulillah. Porque é alguém, tem um conhecimento da Sharia, sentiu na pele o que normalmente a pessoa às vezes passa no São Paulo e viu. Então isso é jurisprudência. Por que há divergência das opiniões? São realidades diferentes. Tem um sheik, hoje ele é consultor do rei da Arábia Saudita. O nome dele é Abdallah Mutlaq. Ele dá aula na Juris. O que é Juris? Onde ensina vai ser juiz, não é? Lá na Arábia Saudita, doutor Abdallah Mutlaq. Um senhor muito carismático, muito gente fina. E ele passava assim, tinha um monte de gente, ele perguntava assim. Eu queria ficar, não sabe mesmo, ele perguntava para as pessoas, quem que você... Tinha um rapaz da Argentina, esse aqui vai ser o fulano da Argentina, um sheik famoso. Quando ele passou minha vez, eu falei, eu serei o Abdallah Mutlaq do Brasil. Daí o velho gostou, esse aqui senta aqui do meu lado. Então, eu fiz isto, daí virei filho adotivo dele, praticamente. E um cara perguntou, sheik, lá no meu país, lá, tem que usar o niqab, não sei o quê, e o rimar. E começou a insistir que o sheik desse aquela resposta. Tem. O sheik falou assim para mim, brasileiro, como é que as mulheres andam lá no Brasil? Eu falei, sheik, no Brasil, sheik, astaghfirullah. Só que eu tenho que falar para o senhor, sheik, como é que é no Brasil as mulheres brasileiras? Deus me perdoe. Astaghfirullah. É só que eu tenho que falar. O sheik falou assim para o rapaz, as mulheres lá andam sem roupa. Falou bem assim. Aquela que não anda sem roupa diz alhamdulillah. Aquela que usa só o hijab chama ela de Virgem Maria. Falou bem assim. Agora você quer fazer todo mundo andar assim? Chuei, vai um pouquinho, rapaz. O povo não conhece Deus. Nem a religião deles eles conhecem. Muito menos o que o Alcorão revelou. Muito menos o que o profeta disse. Nem que a Sunna. Se as pessoas não andarem mostrando o que não deve ser mostrado, alhamdulillah. Se botar hijab, seja lá, Allahu Akbar, deu, fecha a casa. Se botar hijab, alhamdulillah. Acabou, para aí. Então, isto que nós estamos falando aqui, tem a ver com a jurisprudência islâmica. O conhecimento da religião, você saber para você, o fiqh, é uma coisa. Agora, saber para os outros, você tem que conviver com as pessoas. Não adianta. Enquanto estiver morando lá no Qassim, no centro da Arábia Saudita, ou enquanto estiver morando em Khartoum, no Sudão, ou no Bangladesh, ou no Paquistão, sociedade muçulmana, alhamdulillah, é fácil. Eu posso considerar tudo errado, de acordo com a religião, não há problema. Para mim mas eu não posso fazer todo mundo pular a corda na velocidade que eu estou acostumado a pular a corda lá na minha origem.
Isto é um pouco de prudência que os muçulmanos devem ter. Porque o que nós aprendemos a religião para praticá-la, não é para ensinar. Não se mistura. Quem quer aprender a religião para ensinar é outro departamento e outro horário. Aprendemos para praticar, não para ensinar. Não aprendemos a religião para julgar, nem para condenar, nem para botar um carimbo. Segue, não segue. Segue, não segue. Segue, não segue. Não, não. Isso pode até acontecer, de verdade, mas aprendemos a religião para praticar para nós. Depois, para ensinar. Mais importante, o fiqh, vamos voltar atrás, é o conjunto, a regra geral do muçulmano. É isso, eu agradeço por todo mundo. Assalamu alaikum.